Shalom, shalom. Vamos dar continuidade a essa nova série que nós estamos fazendo, né? E, e na verdade nós estamos abordando um tema muito difícil, né? Sobre as escrituras sagradas. E existe toda uma história por trás do pensamento comum ou do pensamento circular sobre a criação. E ela com certeza não é a forma que é realmente descrita nas escrituras. Eu acredito que muito pouco das pessoas sabem que, na verdade, ao entender os textos em hebraico, os textos sagrados da Torá, ela muda completamente aquela figura que se tem dos textos por um preconceito já formado das influências religiosas do mundo circular, que existe um bordão já pronto da criação do mundo, né? E não é bem por aí que, quando nós olhamos nos textos fiéis em hebraico, do que realmente esses textos estão tratando. Eu falei que ia trazer mais entendimento sobre os textos das escrituras, seguindo uma base sólida dos textos originais. Para isso, eu resolvi trazer de acordo com os comentários e a opinião do Rabino Yosef Binton. É claro que eu não estou simplesmente, como vou dizer, trazendo apenas a sabedoria incrível que ele traz em cima desses textos de forma tão fiel. E sim que eu estou trazendo de outros rabinos, eu também posso estar trazendo alguma coisa. Eu quero deixar já isso bem claro, porque às vezes a gente cita, eu pelo menos eu costumo citar outras coisas que eu me lembro, citar as fontes aqui. Então não é como vou dizer assim, algo fiel com todas as citações desse rabino. Mas sim, eu vou me basear muito no livro dele, Decifrando a Criação, para trazer essas pérolas de sabedoria, né? Na verdade, hoje a gente temos que entender que a sociedade tem um bordão pronto já para a criação. Alguns têm ela já como algo, como que eu vou dizer, totalmente sobrenatural, outros menos, né? Alguns aconteceu tudo de uma vez, outros levou 6 dias, como varinha mágica, né? Pum, e aconteceu. E bem, o que os textos realmente diz? Porque uma coisa é você usar os textos traduzidos tanto pela Igreja Católica ou pelas igrejas protestantes, pelas traduções protestantes, são iguais os livros, né? E realmente não conseguem as traduções passar tudo que o hebraico consegue transmitir. O hebraico ele tem uma forma única de transmissão. E essa é a grande complicação da maioria dos tradutores. Tanto os tradutores oficiais, né, da Septuaginta, como como vou dizer, das religiões em geral, que acabaram adotando o uso desses textos, que são o livro de Gênesis, na verdade sofreram com isso. E é por isso que eu vou trazer com o máximo de cuidado que eu puder, né? E vou me basear muito nesse livro para extrair
e essa fonte de sabedoria ao máximo e transmitir para vocês de uma forma mais fiel possível para a nossa língua, para o português, para que dessa forma a gente possa então começar a entender. Mas antes de ir direto para os textos em hebraico, nós temos que entender que temos que quebrar alguns paradigmas, algumas ideias que já se existia na sociedade desde os primórdios e que persiste esses mesmos erros até os dias de hoje. Então, Bereshit, no princípio. Bem, a primeira palavra da Bíblia hebraica anuncia que o universo teve uma origem no tempo. Afirma que, diferente do que se pensava na antiguidade, o universo não é eterno. A eternidade do universo não era apenas uma crença das massas primitivas do povo, da população que seguia diversos mitos diferentes da criação. Por séculos, os homens de ciência pensavam que o universo teria sempre existido. Hoje em dia, os cientistas contemporâneos, em sua maioria, estão inclinados a aceitar que o universo teve um início no tempo. O que os levou a aceitar a noção de um início foi a percepção que o universo está em expansão. Nós vamos abordar mais sobre esse assunto e encontrar o início desses detalhes, dessas brigas, na verdade, que existem hoje na ciência contemporânea também. Ainda há esse tipo de resquício, mas nós vamos falar isso mais para frente. O início de uma descoberta inesperada, depois de muito tempo, foi essa percepção que ele poderia ter um início, que ele tem um início. Porque se ele está se expandindo, logicamente ele começou em algum ponto. Por século, os homens instruídos acreditavam que o mundo tinha sempre existido. E por isso não havia necessidade de encontrar um momento em que tudo tivesse começado. Por volta dos anos 500, antes da Era Comum, Heráclito, nome difícil, Heráclito de Efésio expressou o que pensava sobre a origem do universo da seguinte forma: estes cosmos, os mesmo para todos, não foi criado nem por Deus, nem pelos homens, mas era e sempre será. Aristóteles, em 384 a 322 antes da Era Comum, um grande filósofo grego, pensava que tudo o que sabia acerca do universo indicava que ele sempre teria sido o mesmo. Ele mirava o céu estrelado e procurava entender como se comportavam os corpos celestes. E percebeu que, exceto por um pequeno grupo de planetas, os corpos celestes se posicionavam num sistema previsível de órbitas mecânicas circulares. Ele compreendia os movimentos nos céus não como mecanismos caprichosamente variáveis, nem como orientados numa direção linear,
mas como um sistema que possui uma regularidade previsível. Não havia evidências de qualquer tipo apontando para uma origem do universo, muito pelo contrário, uma circularidade em sua estabilidade parecia se constituir numa prova de sua eternidade. Bem, esse foi um pensamento muito comum, né? Como resultado de suas observação, Aristóteles acreditava que o universo teria sempre existido e sido da mesma forma pela qual ele o enxergava. Ele concluiu que, logicamente, o mundo nunca teria tido um início. Não se engane, Aristóteles acreditava numa divindade, em seus deuses. Entretanto, não era como o Deus descrito nas Escrituras, o ser supremo, que cria os céus e a terra, para ele um ser divino imbuíra o universo eterno como movimentos e ordem e coexistia eternamente com os cosmos, mas ele não fora seu criador. É importante nós frisarmos esse ponto, porque para nós que temos a Torá, que temos as escrituras hebraicas, a Bíblia hebraica, né, como um texto também sagrado, histórico e bem, nós temos que entender que o Deus das escrituras sagradas, o Deus da Torá, ele não é um Deus simplesmente que cria algo específico ou que teve algo que ele não criou, mas sim que ele cria todas as coisas, mesmo aquelas coisas que não são físicas ou até espirituais, como amor, por exemplo. Qualquer tipo de expressão amorosa é uma criatura. Esse é a fonte do Deus de Israel. A ideia do Deus da Torá é essa, que não há nada que ele não criou. Qualquer conceito ideológico como justiça, amor, ou algo espiritual, ou algo material, ele teria criado também. Sobre um ponto de vista filosófico, um universo criado por Deus seria algo contraditório a uma das premissas básicas de Aristóteles. Sua divindade não tinha livre-arbítrio. Para ele, divindade e previsibilidade eram um conceito que estavam sempre unidos, de forma semelhante à de sua concepção da natureza. Sua divindade agia segundo uma concatenação de causas e efeitos. Segundo ele, Deus não poderia ter subitamente mudado de ideia, características, mudado de ideia. Era uma característica dos seres humanos, não dos deuses ou da natureza. A criação do universo implicaria numa mudança na mente divina, o que só poderia ser uma consequência de uma interpretação ou de uma vontade, uma característica que sua teologia não estava pronta para atribuir à sua divindade, um cosmo estável, imutável e não resultante de uma criação. Era perfeitamente compatível com uma divindade imutável. Baseando-se em suas observações astronômicas, afirmava que o universo era eterno, o que teria coexistido com a sua divindade eterna e destituída de livre-arbítrio.
Essa premissa levaram a Aristóteles e muitos outros grandes pensadores e filósofos na antiguidade a concluir que o universo nunca tivera um começo. A divindade de Aristóteles tinha outras funções e poderes no universo. Isso é, ser responsável por seu movimento permanentemente, mas ele não o criara. E não teria havido um início, nenhum momento de criação. Então, é importante trazermos isso porque aqui já não foi nem entrar em versículos, em capítulos da própria Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Mas foi entender qual é um dos principais diferenças entre todas as ideologias que existiam e o judaísmo. Que no judaísmo Deus não é apenas o criador de algo, mas de tudo. Nós atribuímos a Deus a criação do espaço, da energia e do tempo. Hoje nós entendemos que, por causa de Einstein, nós entendemos aquela fórmula mc ao quadrado, né? Massa elevada ao quadrado é igual a energia. A gente entende essa fórmula e ficou muito mais fácil a gente trilhar esses entendimentos. Mas naquela época era muito ao contrário. Então hoje a ciência, por causa de ter descoberto que o universo está em expansão, eles atribuíram um começo para o universo, como a Torá dizia. E diferente de que todas as outras mitologias diziam, para o povo judeu, Deus não é apenas aquele que construiu ou o homem, ou a mulher, ou o animal, e teve algo que ele não construiu. Ele construiu tudo, até mesmo o tempo. Quando a gente começar a examinar os versículos, eu vou mostrar muito isso para vocês. Que na verdade a própria construção de tempo é uma criação do Eterno. Então não se pergunta, por exemplo, quantos anos Deus tem. Porque medições de tempo é posterior à criação. Medições de tempo, ela é abrangente a partir do momento que se há matéria. E nós vamos explicar isso devagar. E eu vou estar mostrando as fontes nas escrituras nos próximos vídeos. E devagar a gente vamos discutindo esses assuntos, esclarecendo essas diferenças grandes. Então, o universo ele tem um ponto inicial. E justamente por ele ter um ponto inicial, ele é uma criatura, ele é criado. E é isso que a Torá já falava. E Deus, ele é o criador total de tudo. Então, na verdade, não existe nada antes dele. E depois da criação, não existe nada como ele. Mas a gente vai explicar isso com mais detalhe, com mais profundidade, devagar. Eu espero que até aqui eu tenha conseguido me expressar bem e trazido esse conhecimento de uma forma limpa e clara para vocês. Shalom, shalom e até a próxima.